Graça e paz a todos. O objetivo deste vídeo é deixar a mensagem que possa edificar a sua vida e possa te despertar para a volta de Cristo. E possa também, irmãos, mostrar o quadro da igreja nos dias de hoje. Eu separei um versículo no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz: Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Irmãos, em cima desse versículo, eu começo a meditar e começo a fazer um traço de 4 igrejas no livro de Apocalipse. A igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira e essa igreja, a igreja de Laodiceia. Quando você vai para a igreja de Éfeso, você observa várias qualidades. Exemplo, era uma igreja que fazia obra, era uma igreja que doava alimentos, era uma igreja que manifestava o poder do Espírito, como curas, pessoas que entravam enfermas saíam bem, pessoas que entravam angustiadas e saíam com a palavra edificadora. Só tinha um problema naquela igreja, irmãos. Aquela igreja, no versículo 4 do capítulo 2, dizia que ela não tinha amor. Hoje em dia não é diferente. As igrejas, elas aparentemente parecem ser igreja de Deus, pessoas têm zelo com a obra, mas não têm amor. Até então, quando você satisfaz a vontade delas, elas estão ali do teu lado, mas quando você entra numa situação difícil, muitas daquelas pessoas que estão naquele ministério viram as costas para você. Quando você vai mais à frente, você entra na igreja de Pérgamo, logo no versículo 1 você encontra ali, a Bíblia diz no versículo 2, capítulo 2, versículo 12, que ali havia um trono de Satanás. E mais embaixo ainda diz que havia profetas, igualzinho ao profeta Balaão. E diz mais, que havia seitas, pessoas, pelo menos dentro daquela igreja, que se separavam como seita, dizendo que era do grupo dos Nicolaitas. Quem são essas pessoas? Pessoas, irmãos, que direcionavam profecias segundo a vontade de Satanás. Dizia que Deus ia fazer e acontecer na sua vida, mas na verdade não acontecia nada. O povo de Balaão, quem foi Balaão? No livro de Números, capítulo 23 e versículo 19, você observa ali que antes de Deus não levantar aquela profecia que Deus não é homem para que imita e nem filho do homem para que se arrependa, antes havia uma palavra que Deus havia dito para Balaão, e no seu coração Deus se entristeceu, sabe por quê? Porque um profeta como Balaão, que profetizava acerca do povo de Deus, se deixou profetizar contra o povo de Deus por intermédio do dinheiro. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia você encontra pregadores da palavra de Deus que só prega se receber. Hoje em dia você só encontra pessoas que querem algo para fazer na obra de Deus. Pessoas que se aproveitam da palavra de Deus, se aproveitam do dom que Deus deu. Quando você encontra dentro dessa mesma igreja os nicolaítas, que são pessoas que dentro da igreja criavam seitas, você encontra pessoas que aceitavam o adultério, pessoas que aceitavam a fornicação, pessoas que faziam obra de qualquer jeito, e a palavra de Deus ela reprova, irmãos. Por quê? Porque a Bíblia diz no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, sede santo, diz o Senhor, assim como eu sou santo. Quando você vai mais para frente, você encontra na igreja de Tiatira, uma mulher conhecida como Jezabel. Essa mulher, irmãos, ela ensinava o povo a comer do roubo da prostituição e ao roubo da idolatria. O que é isso, idolatria? Idolatria nós sabemos que é tudo aquilo que tiramos de Deus, que é a sua devida glória, e depositamos em algo. Quando você vai para as igrejas atuais, você vê pessoas pegando objetos, ungindo, e não sendo suficiente, elas vendendo em prol da sua própria ganância, da sua própria torpeza, com o objetivo de quê? De fins lucrativos. Elas usam do dom, da unção que Deus deu, para ganhar dinheiro em cima disso. E a palavra de Deus também diz, irmãos, que é pecado. Quando você vai para a última igreja, que é a igreja do Apocalipse, você vê uma cena que eu acredito que nenhuma igreja queria passar pela essa igreja, como essa igreja passou. Essa igreja, o Espírito Santo, irmãos, estava na porta batendo. E se o Espírito Santo estava na porta batendo, ele estava onde? Do lado de fora ou do lado de dentro? Obviamente pelo lado de fora. Eu deparo aqui a cena de Jesus Cristo, pelo lado de fora, pedindo para entrar naquela igreja, para cear com aquele povo. Aí eu paro e te pergunto, se Jesus Cristo estava por lá de fora, a pessoa do Espírito Santo por lá de fora, querendo entrar naquela igreja para cear com aquele povo, quem é que ceava com aquele povo? Quem é que se reunia com aquele povo? Na hora que o pastor pregava, quem usava aquele pastor se o Espírito Santo estava lá de fora? Obviamente, com todo respeito, era o próprio Satanás. As igrejas no dia de hoje, a maioria das igrejas que adotam um certo tipo de doutrina que é fora da palavra de Deus, pode ter certeza, irmãos, não é o Espírito Santo. Jesus Cristo não está lá. E se você estiver nessas igrejas que adota todas essas coisas que eu falei aqui, sai delas, irmãos. Porque eu vou te dizer, a Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 55, ali você vai ver todo um traçado de Isaías explicando. Jeremias capítulo 51 fala a respeito da igreja de Babilônia. Fala sobre a Babilônia espiritual. Mas quando você para e raciocina e medita melhor, você vai entender o que Jeremias está querendo dizer acerca da igreja dos tempos de hoje.
Eram pessoas que estavam na igreja só para ver pregador diferente, para idolatrar cantores, para fazer e satisfazer a vontade da carne, não para buscar Jesus Cristo. Eu espero que nessas pequenas palavras que eu disse, você possa meditar e possa entender que Jesus está voltando e que se você não estiver preparado para a vinda dele, nós não vamos subir. Tenha uma boa noite e até o próximo vídeo.